Olá, queridos irmãos e irmãs. Agora depois de termos vivenciado o período pascal, nós iremos adentrar novamente voltar, melhor dizendo, ao tempo comum. Então nós iniciaremos a 9ª semana do tempo comum. Lembrando que o tempo comum é o período onde nós refletimos sobre a mensagem de Jesus, sobre os seus ensinamentos. O período comum ele nos proporciona isso, a reflexão sobre os ensinamentos de Jesus e sobre a sua mensagem. Então, hoje, segunda-feira da 9ª semana do tempo comum, nós vamos refletir sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe mais alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. O texto de hoje é uma crítica à elite judaica, aos fariseus e saduceus, que são apresentados na parábola como os agricultores, que tinham a mensagem, ou melhor, a missão de pastorear, cuidar do rebanho do Senhor. Além disso, fazer com que o povo de Israel produzisse fruto de justiça, fruto de igualdade, fruto de amor. Só que esses agricultores, ou seja, a elite dirigente do povo hebreu, não fez nada disso. Qual era a missão de Israel? Testemunhar o único e verdadeiro Deus. E eles falharam nisso, por quê? Porque ao invés de testemunhar em Deus, eles assumiram para si esse Deus e começaram a interpretar esse Deus através da sua história, através da sua visão. E o que aconteceu? Em vez de testemunharem Deus aos outros povos, eles tomaram posse desse Deus. E começaram a guerrear em nome de Deus, a conquistar em nome de Deus, a escravizar em nome de Deus, a matar em nome de Deus, tudo em nome de Deus. O que aconteceu? Por se desviarem do projeto inicial de Deus, Deus enviou quem? Os profetas, que na parábola são apresentados como os empregados, que em sua grande maioria ou sofreram aquilo que é a expressão que nós usamos, o pão que o diabo amassou, ou seja, sofreram, foram expulsos, apanharam, foram retirados do meio da sociedade judaica, ou alguns foram mortos, como a própria Escritura diz. Por fim, Deus envia seu Filho, que também é morto. Então aqui Jesus apresenta a visão do povo hebreu
e de sua trajetória. Lembrando que Jesus está aqui falando da elite dirigente, né, daqueles que conduzem o povo hebreu, principalmente aqueles ligados à elite religiosa. E o que acontece? A vinha, que era o reino dos céus, é tirado deles e dado a outros vinhateiros, como nós vamos ver em outros textos, né, que se referem justamente a essa passagem, a essa parábola, né, que são os cristãos. O povo hebreu deixou de ser o povo de Deus? De jeito nenhum. Eles continuam sendo o povo da aliança, eles continuam sendo o povo de Deus. Só que agora, neste processo de salvação, nós aderimos pela nossa fé em Jesus Cristo, né? Somos os operários da vinha do Senhor também, assim como o povo hebreu. Então nós devemos tomar muito cuidado para que possamos não ter a mesma atitude do povo hebreu. Muitas vezes as pessoas, nós mesmos, tomamos atitudes que muitas vezes precisamos estar dando louvores a Deus, mas muitas vezes estão fazendo aquilo que não é vontade dele. Muitas vezes quando agimos com preconceitos, muitas vezes quando nós agimos de maneira dura com o outro, muitas vezes achamos que estamos fazendo aquilo que é certo e pode ser que nem sempre estejamos fazendo isso de maneira correta. Lembrando sempre que o mandamento que ele nos deixou é o mandamento do amor. E é com o mandamento do amor, conduzido por ele, iluminado por ele, que nós devemos olhar para o nosso irmão. Quando corrigir, corrigir com amor e carinho. Quando orientar, orientar com amor e carinho. Não nos colocar acima dos nossos irmãos, porque nós nunca somos melhores do que eles. Um grande abraço a todos, até amanhã.